Não sei se costuma vigiar a sua pele e o seu peso. Não importa se é homem ou mulher, novo ou mais velho, não podemos é desleixar-nos. E todo o cuidado é pouco. Os doutores estão mesmo a chegar para nos ensinar tudo o que precisamos de saber para vigiar a nossa saúde. Cá estão os doutores, recebam-nos com um grande aplauso. Já cá estão os nossos doutores, então, prontos para a consulta desta segunda-feira. O nosso painel hoje é composto pela médica dermatologista Alexandra Osório, da Salva Palmas para ela, pelo médico de Clínica Geral Pedro Lopes, pela médica ginecologista Bárbara Betancourt e pela médica cardiologista pediátrica Mónica Rebelo. Como eu já disse, vamos falar da importância de vigiarmos, de olharmos pela nossa saúde. Como não podia deixar de ser, temos de falar do maior órgão do nosso corpo, a pele. É daquelas pessoas que estão sempre com atenção às alterações da pele. Toma nota, por exemplo, de todos os sinais que vão aparecendo, de todas as borbulhas, marcas, arranhões, ou é daqueles que não dão importância nenhuma? Vamos já saber que atitude devemos ter e ninguém melhor para nos informar do que a doutora Alexandra, no que toca à nossa pele. Vigilância apertada é o melhor remédio? Sim, não é preciso sermos hipocondríacos e estarmos a anotar no papelinho todos os sinais que estão a aparecer. É preciso uma certa seletividade. Mas, de facto, é preciso conhecer a nossa pele, sim, e devemos estar alerta a alterações da pele porque é demonstrativo de qualquer coisa está a acontecer, ou uma doença associada, ou existe, no caso dos sinais que vamos falar hoje, existe uma evolução dos sinais que pode conduzir a uma situação É natural que à medida que a pessoa vai avançando na idade surgem mais sinais, mesmo para pessoas que não têm. Exatamente, faz parte. Isso é normal. É normal. Está no nosso código genético ir aparecendo os sinais ao longo da vida e eles começam a aparecer ou muito cedo ou muito tarde, conforme o código genético, e nós vamos apanhando sol e, portanto, os sinais também vão se modificando com a ação do sol ou não. E como é que nós temos nota? Porque muitas das vezes olhamos para o braço ou para a perna e dizer, este sinal parece que não estava cá, mas acabamos por não ter muita certeza, não é? Não é com a lanterna. Não é com a lanterna? Não. Algumas características dos sinais. Nós temos que sempre ter em atenção a cor, se existe uma mudança brusca na cor ou não, se o próprio sinal tem vários tons de castanho, se está muito preto. Nós também podemos ter um bordo regular, é um bordo benigno, agora se for um bordo irregular é maligno. Nós podemos também, há um ABC do melanoma sempre, o diâmetro também é importante, por exemplo, podemos considerar a ponta... Vamos aqui ver. Doutora Alexandra, vamos lá ver, vá comentando. Então, à esquerda nós temos uma lesão benigna e à direita uma lesão mais ou menos atípica. Aqui, por exemplo, temos a simetria à direita e à esquerda. Só que o bordo é irregular do da direita, enquanto que o da esquerda é regular. Mas este da direita é maligno? Ou já preocupa? Este é um sinal... Tem que ser vigiado, sim. É suspeito, tem que ser vigiado, sim. É um bordo irregular, não é simétrico em todos, nem da esquerda para a direita, nem de cima para baixo. Portanto, há uma certa assimetria e tem 2 tons de castanho. Então vamos para o próximo aqui. Esta próxima imagem. Estas imagens, não consigo ver assim, bem de perto, não consigo. Portanto, agora, a pessoa não tinha sinais e na segunda vê-se que é o mesmo corpo. Está bem, esta leitura, sim. Então o que nós temos é uma evolução do aparecimento de novos sinais. Muitas pessoas ficam preocupadas com os sinais e uma das coisas que nós podemos fazer é fazer um mapeamento dos sinais. O mapeamento não é mais... Há técnica mesmo feita para isso. Exatamente. Há um mapeamento de sinais, usa-se uma máquina que eu posso mostrar aqui, que faz uma fotografia da área do corpo todo, de frente e de trás, e que nós podemos comparar de um ano para o outro se apareceram mais sinais ou menos sinais.
Isto permite detectar se isto é evolução. Se quisermos fazer um estudo mais aprofundado do sinal, podemos fazer uma dermatoscopia digital computadorizada, que usamos uma maquinazinha e podemos ver realmente as características do sinal. Quando há também podemos estudar outra coisa e ter atenção, eu queria chamar a atenção, que era as pessoas que têm menos sinais numa determinada área, por exemplo, umas costas. Podemos mostrar aqui esta imagem. Temos à esquerda uma pessoa que tem, por centímetro quadrado, menos sinais da esquerda do que a da direita. Imagine que este foco de luz que eu estou a incidir aqui é o Sol. Ao longo dos anos, ou durante um período de 2 ou 3 anos, estes sinais vão sofrer a radiação solar. E estes também. Aqui, uma pessoa que tem mais sinais, tem mais propensão a que estes sinais evoluam e maior propensão de risco por centímetro quadrado do que esta pessoa. Portanto, as pessoas que têm mais sinais devem ter ainda mais atenção ao Sol. Exatamente. Portanto, e há muita gente que continua a não tomar as medidas, enfim, as medidas preventivas de que tantas vezes temos falado, mas é sempre importante vigiar. De qualquer modo, o que é que pode dizer-nos mais sobre as preocupações que devemos ter em vigiar? Todos os anos, antes da época balnear, devemos vigiar os sinais para ver se existe, à partida, já algum sinal com uma certa evolução, para decidirmos se é preciso partir para uma excisão ou fica só por uma vigilância com a dermatoscopia. Volto a dizer, devemos ter atenção com as horas de maior exposição solar, entre evitar estar na praia entre as 11 da manhã e as 4 da tarde. Devemos usar um protetor solar adequado à pele e adequado à exposição solar. Devemos usar mínimo 30, renová-lo de hora a hora, se formos para dentro da água secar a pele e voltar a colocá-lo. Devemos colocá-lo meia hora antes da exposição solar. E ter muita atenção para as pessoas que têm fototipos baixos, pele clara, olhos claros. Mas para não estarmos também a preocupar as pessoas em demasia, um melanoma, portanto uma coisa maligna que possa aparecer na pele, pode ser confundida com outra coisa sem importância, que a pessoa pode, de repente, acha, bom, eu não tinha isto, deve ser uma borbulha, pode ser uma outra coisa qualquer e pode deixar arrastar durante muito tempo um problema grave. Na dúvida, eu aconselho sempre recorrer ao médico clínico geral, dermatologista, para conseguir fazer o diagnóstico entre uma situação benigna ou um sinal que está a evoluir para uma malignidade e para um melanoma. Deixa-me só fazer uma pergunta que as pessoas me fazem muitas vezes, que é, quem tem muitos sinais tem que ter cuidados especiais com a fotodepilação e nem sempre esses cuidados são tidos. Sim, normalmente quando se faz a fotodepilação deve-se pintar o sinal com um lápis branco para não estar exposto à radiação. Sim. Portanto, é importante chamar a atenção para isso, porque, Dr. Pedro, o facto de estar a fazer essa referência significa que esses cuidados não são tomados sempre. Sim, é uma pergunta que é muito frequentemente feita por quem faz fotodepilação, seja laser ou Imagina uma pessoa que tem umas costas, está a fazer depilação nas costas ou nas pernas e tem imensos sinais, seja alexandrite, seja sob a forma de o tratamento com IPL, essa radiação pode alterar a constituição do sinal. Portanto, na partida não tem mal, mas tem que se proteger os sinais. Ficam aqui, então, os conselhos da doutora Alexandra, e eu quero fazer uma pausa na nossa consulta para falar do cartão de sonho. Hoje temos 28 mil euros de prémio acumulado, é o nosso jackpot, e temos ainda 1000 euros garantidos para a chamada selecionada. O que tem de fazer é não largar o seu telefone ao seu telemóvel para não ter, enfim, para conseguir ter esta oportunidade e não perder a possibilidade de ganhar o cartão. Se não atender, pode ser selecionado. Não atende, lá se vai o nosso prémio. O número é o 760 20 60 20. Esteja à vontade para marcar as vezes que entender. E vamos continuar então na companhia dos doutores com todas estas informações na nossa consulta de hoje.
Já a seguir, saiba quais são os exames que as grávidas devem fazer em cada trimestre de gestação. A imagem, já sabemos, é importante na esfera pessoal, social ou profissional. O aspecto do nosso corpo assume realmente um papel de relevo, quer queiramos, quer não. Mas não podemos esquecermos de que o nosso corpo, por fora, é sempre o espelho do nosso corpo por dentro. Não sei se costuma dar atenção ao seu corpo e vigiar, por exemplo, o seu peso. Dr. Pedro, começamos já com uma explicação importante. É um aspecto que é muito importante, é a vigilância do peso. A medição do peso serve para calcularmos um outro parâmetro que é muito utilizado para estratificarmos as pessoas em função desse parâmetro em relação ao risco cardiovascular, por exemplo, que é o chamado índice de massa corporal. Mas podemos, se calhar, ir até... Então vamos, porque não é aqui que vamos fazer essa exemplificação, não é? O Dr. Pedro hoje preparou-nos aqui uma experiência a que devemos dar muita atenção, porque nas balanças costumamos avaliar o nosso peso, mas além do nosso peso há outro aspecto a ter em conta, que é realmente o índice de massa corporal. Exatamente. Porquê? O índice de massa corporal correlaciona duas coisas. Por um lado o peso, por outro lado a altura. Como é que ele é calculado? Ele é calculado dividindo o peso em quilos sobre a altura em centímetros ao quadrado. Ou seja, multiplicando duas vezes a altura, ficamos com o valor da altura ao quadrado. Esse parâmetro é muito mais específico do que compararmos duas pessoas que podem ter pesos muito diferentes em função da sua altura, de ser homem ou ser mulher, do peso da sua massa óssea, e, portanto, tem outras variáveis que podem tornar este parâmetro relativamente menos sensível do que outros. Há um outro aspecto que é importante, é o perímetro abdominal, mas sobre ele já falaremos mais tarde. Então, mas nós temos um quadro sobre o valor do índice de massa corporal para nós percebermos o que é que faz sentido. Se não se importa, aqui temos... Quando nós fazemos a tal conta... O que é que querem dizer estes números? Quando fazemos a tal conta da divisão da altura em quilos sobre... aliás, do peso em quilos sobre a altura ao quadrado, vamos encontrar um valor que se há de situar neste intervalo de valores. Um valor entre 18,5 e 24,9 significa que temos uma pessoa com um peso dito normal. De 25 até 29,9 temos uma pessoa com excesso de peso. E a partir dos 30 temos obesidade e depois os vários graus de obesidade até aos 35, dos 35 aos 40 e acima dos 40 uma obesidade mais grave. Podemos ter também o oposto, ou seja, pessoas que tenham um índice de massa corporal abaixo dos 18,5 terem, de facto, um peso inferior àquilo que será o seu peso ideal. E este valor é importante para nós irmos monitorizando ao longo do tempo a evolução da tal relação entre o peso e a altura e podermos estratificar a pessoa em termos do seu risco. Por exemplo, uma pessoa que inicia uma dieta ou começa a fazer exercício físico até pode não perder peso. E isso não ser mau. Um mito que normalmente acontece é as pessoas que começam a fazer exercício num objetivo que é perder peso e de repente o peso parece que não progride da mesma forma, tem que se lembrar que a massa muscular tem um peso diferente da massa gorda e, portanto, a medição, a avaliação do peso da massa gorda versus o peso da massa muscular é relevante naquilo que é a avaliação do benefício. Normalmente, a avaliação do volume acaba por ser mais preditivo, mais útil do ponto de vista de saúde do que propriamente a monitorização do peso, se associada a esse peso estiver também a introdução de um hábito de exercício que até aí não existia. Isso é um aspecto muito importante. Então, para nós percebermos isto do peso e do índice de massa corporal, é importante definir que são duas coisas diferentes. Na nossa plateia estão o Tiago Bernardino e o Daniel Manta, que se voluntariaram a fazer uma avaliação do perfil corporal com o nosso médico de Clínica Geral. Por favor, ajudem-se a nós. Uma salva de palmas para eles. Tiago, vamos lá ver. Aqui está o Tiago e o Daniel. Tiago, faz favor. Então, o Tiago sente-se assim bem conforme é e conforme está? Sim, sinto-me bem. E o Daniel também? Também. Assim, olhando para eles, Dr. Pedro, o que é que diria? Diria que são dois jovens sem grande risco cardiovascular associado. Vamos comparar só para fazer essa avaliação, não só em termos de peso. Era seguro, para não interferir aqui o peso do microfone. O Daniel tem 22 anos e o Tiago tem 21, correto? Quais são as vossas alturas? Já agora, só para também termos... 1,81 m. Ou seja, são pessoas... 1,81 m? 1,81 m, sim.
Bom. E o Daniel tem 1,75. Ah, já disse, o Daniel tem 1,75. Ou seja, eles têm alturas relativamente diferentes e se calhar vamos encontrar valores também próximos depois em termos de índice de massa corporal, que eles vão agora exemplificar. Estas balanças existem nos ginásios, nós não temos estas balanças em casa e de facto elas não são necessárias porque podemos fazer a conta manualmente com uma máquina de calcular Elas fazem muito a simples. conta Estas fazem automaticamente. E, em função do valor que vamos aqui obter, vamos então conseguir perceber o posicionamento nesta Se calhar até tabelinha. convinha o Tiago e o Daniel virarem para a frente, não é? Para Não sei mostrarmos se dá, valores para mostrarmos obtidos. os valores, exatamente. E fazerem o que estão a fazer, mas Vamos ver se... acha que... Vamos Bom, lá ver. O Tiago tem 80 quilos e vamos aqui ver o Daniel que tem 67,3. Se nós carregarmos aqui no índice de massa corporal, verificamos que o Daniel tem 22 de índice de massa corporal. O que significa que está com peso normal aqui no que eu estou a ver neste quadro, não é? E o Tiago tem exatamente o mesmo valor. Podem baixar, podem baixar. Um outro aspecto que é importante para nós percebermos, lá está, eles têm composições corporais diferentes, mas têm um índice de massa corporal idêntico e, portanto, o tal outro parâmetro, o perímetro abdominal, isso é que é extraordinário, é que nós olhamos e dizemos, eles têm o mesmo índice de massa corporal, mas olhando um e outro, não achamos que eles tenham exatamente o mesmo corpo. Porque a distribuição da gordura corporal é de facto importante. Temos ali atrás um exemplo de como a distribuição da gordura corporal deve ser. Ou seja, temos o exemplo da distribuição em forma de maçã e a distribuição em forma de pera. A distribuição em forma de maçã significa que temos uma distribuição predominantemente abdominal. E isso está documentado que aumenta o risco cardiovascular. Nós temos também uma tabela que podemos mostrar em relação aos perímetros abdominais, porque, de facto, quando olhamos para a outra imagem da pera, verificamos que a distribuição abdominal é inferior e, no caso em particular das senhoras, há uma distribuição mais na zona pélvica e não tanto na zona abdominal. No caso das senhoras, falamos de risco aumentado acima dos 80 cm de perímetro abdominal e de risco muito aumentado acima dos 88. Nos homens, acima dos 94 é risco aumentado e acima dos 102 é muito aumentado. Como é que se mede este perímetro abdominal? É muito simples, não é preciso nenhuma balança muito sofisticada. Eu vou pedir a ajuda de um deles. Com certeza. Podem baixar esta... Nós temos, e vou pedir, por exemplo, ao Tiago para levantar um bocadinho a sua t-shirt, um bocadinho mais. Temos aqui o bordo da costela e temos aqui a zona da crista ilíaca. Portanto, nós vamos medir mais ou menos a meio desta distância. Portanto, com uma fita métrica normal, sem encolher a barriga, não vale encolher. É para estar em relaxo. O Tiago tem 84 de perímetro abdominal. Portanto, tem um perímetro abdominal perfeitamente normal para um homem. E, portanto, esta avaliação é muito mais útil para nós percebermos a distribuição. O Daniel também é todo atlético, portanto, também não tem riscos, não será muito diferente, exatamente. A questão, se calhar estamos aqui a falar, Dr. Pedro, da barriga de cerveja, da chamada barriga de cerveja, Exato, não? A barriguinha, exatamente. Que as pessoas dizem, não, eu se deixar de beber cerveja, isto vai lá, eu fico logo ótimo. Isto é o que os homens dizem. Exato. As senhoras também têm, não de cerveja, mas têm uma dizem, barriga que fica da gravidez, ou que associam com outras Arranjam alterações. sempre desculpas. Claro. Mas as mulheres não têm mais tendência para ficar barrigudas de uma determinada maneira e os homens de outra? A distribuição da gordura corporal é diferente nos homens e nas mulheres. Os homens têm mais tendência para a distribuição da gordura abdominal e as mulheres mais na zona da cintura. E, portanto, essa distribuição da cintura pélvica é naturalmente diferente. E por isso é que os perímetros são diferentes em termos da avaliação do risco do homem e da mulher. Mas, acima destes valores, devemos estar atentos e introduzir hábitos de vida saudáveis. Porque isso constitui um dos parâmetros que são considerados naquilo que se chama o síndrome metabólico, que inclui a hipertensão arterial, inclui a elevação do açúcar no sangue, da glicémia, inclui uma alteração dos lípidos, das gorduras no sangue e inclui a obesidade medida através deste perímetro abdominal. Portanto, estando presentes 3 destes 4 parâmetros, falamos numa doença que é o síndrome metabólico, que constitui um fator importante de risco cardiovascular. E eu tenho aqui uma nota a dizer que 1 em cada 2 mulheres apresenta um perímetro abdominal acima dos 88 centímetros, que é considerado este valor de risco muito elevado. Portanto, a maioria das mulheres anda a arriscar demais. E se nós andarmos um degrau para trás, ou seja, se nos posicionarmos acima dos 80, que é risco já acrescido, 73% das mulheres têm um perímetro abdominal acima dos 80.
E, portanto, esta desculpa de que, ai não, o corpo sofre alterações com a idade, o que se calhar anda é muita gente e muitas mulheres a não ligar muito à saúde e a achar que podem comer coisas que se calhar não podem, não fazer horários como deviam fazer. E há regras que são transversais à modificação destas patologias, nomeadamente a introdução dos hábitos de exercício, a introdução de uma dieta saudável, rica em fibras, pobre em gorduras, com baixo teor de sal, com o deixar de fumar, e todas estas modificações dos estilos de vida contribuem para uma redução do risco cardiovascular. Portanto, o exercício a idade é fundamental. Pode engordar um bocadinho, mas não é desculpa, não é? Aquela coisa do a idade engorda, não é forçoso que assim seja, não é? Não é mesmo. Bom, muito obrigada ao Daniel e ao Tiago. Na salva de palmas para o Dr. Pedro. Vamos andando, continuando a nossa consulta desta tarde. Agora vamos dar aqui atenção a uma questão muito cara à nossa médica ginecologista. Já falámos da pele, já falámos do peso, são realmente duas coisas que as grávidas devem e têm de vigiar. Na verdade, as grávidas até têm de ter especial atenção a muito mais coisas, porque estão numa fase mais propensa a problemas de saúde e mais sensíveis. Doutora Bárbara, todas as grávidas devem ser vigiadas. Isso é uma coisa que nos tempos que correm não se aceita outra coisa que não isto. Claro, sem dúvida. Nem mesmo mal vigiadas. É vigiadas, bem vigiadas, não é? Porque há pessoas que acabam por ir a 2 ou a 3 consultas e, portanto, isso é considerado por nós mal vigiado, porque, no fundo, a gravidez é dividida em trimestres. E esses trimestres que eu aproveito, porque há muita tendência da grávida em falar em meses, mas o obstetra fala em semanas e muitas vezes pode algo conseguir coincidir, é mais fácil se a pessoa perceber e aprender a falar em semanas e, portanto, ir acompanhando todas as semanas, vai avançando até chegar ao seu Por exemplo, se estivermos a falar do 3º mês, pode ser o 3º mês porque tem 2 meses e 1 semana, ou pode ser o 3º mês porque já passaram as 4 semanas daquele mês, e não no é? fundo, Portanto, é muito diferente já a gestação do bebê. E os exames, e que eu já passo a explicar, os exames, as ecografias, têm, não é por mês, é entre aquela e aquela semana, e é exatamente isso. E, portanto, habitualmente o que nós dividimos é, até às 13 semanas é considerado o primeiro trimestre, entre as 13 e as 26 semanas é considerado o segundo trimestre, e entre as 26 até ao fim, o terceiro trimestre. As grávidas, por regra, devem ter, e existe, quer a nível público ou privado, existem boletins de grávida, onde deve existir toda a informação que a grávida, não só, imagino que entra de urgência ou no parto e que precise de apresentar, deve estar resumida no seu boletim de grávida. Portanto, além das informações de caráter pessoal, depois existem as informações que estão de uma maneira muito resumida aqui neste gráfico, onde o que é importante. Primeiro, numa primeira consulta, e as consultas ao longo da gravidez vão sendo mais ou menos mensais, de início podem espaçar um bocadinho e no fim podem passar a quinzenais ou até mesmo a semanais. Nas consultas, aquilo que nós vamos avaliar é, obviamente, de acordo com a data, aquilo que nós chamamos a idade estacional, ou seja, o número de semanas. Depois temos o peso, em que nós vamos comparando desde o início quanto é que vai aumentar. Isto é uma questão muitas vezes, porque a grávida diz, em minha casa, a minha balança dá outra coisa. Dá sempre menos em casa, claro, mas muitas vezes também estão em jejum e estão sem roupa. O que interessa é a evolução ponderal do peso de consulta para consulta. São 2 quilos, são 3. Não interessa se tem 56, se tem 54. O que interessa é que no mês aumentou 3 quilos, ou aumentou 6 quilos, ou não aumentou nada. Certo? Depois é avaliada também a tensão arterial. Aquilo que também muitas vezes vê os médicos a fazer é de uma maneira um bocadinho indireta, ver onde é que está o fundo do útero, até onde é que vai a barriga, porque nós sabemos que até às 20 semanas o crescimento é certinho e depois a partir daí o crescimento já não é tão certinho em número de altura. Portanto, se nós medimos mesmo com uma fita métrica, 19 centímetros dá 19 semanas. Por exemplo, em gravidezes não vigiadas... Porque há barrigas que aumentam muito e outras que aumentam menos, não é? Exatamente. Portanto, é uma maneira indireta, mas de facto uma pessoa chega
às 36 semanas e de repente tem uma altura de 24, que nós mais ou menos indiretamente é uma suspeita, é um sinal indireto. Claro que coisas muito gordinhas é difícil de avaliar, mas pronto, é uma maneira que às vezes a grávida vê o médico a fazer, é isso que nós estamos a fazer. À altura da barriga. À altura da barriga, que nós chamamos de altura uterina. Depois, com ecógrafo ou com o aparelhinho, nós ouvimos a frequência cardíaca do bebê, portanto, não só para confirmar que o bebê está bem, portanto, ao ouvir, porque muitas vezes a mãe sente a mexer, ou até às 20 semanas normalmente não se sente o bebê a mexer e, portanto, até essa altura é através destes aparelhos ou através do ecógrafo, dependendo do que existe na consulta, que nos permite perceber se o bebê está bem ou não está bem, não só pela presença, mas também pela frequência, se é muito alta, se é muito baixa. Portanto, isto é habitualmente as consultas. Numa primeira consulta também é importante, obviamente, avaliar o grupo de sangue, que é uma das grandes questões que as grávidas colocam, é se o meu grupo de sangue é negativo, o que é que interessa? Aí, obviamente, interessa o do marido e isso vai influenciar a necessidade ou não de fazer uma análise ali a meio da gravidez. Depois, é importante descartar algumas coisas pessoais. Se tem alguma alergia, se tem alguma doença, por exemplo, se tem uma alteração da função tiroideia, extremamente importante também em termos de desenvolvimento neurológico do bebê, se alguma vez foi operada. Portanto, no fundo, é perceber o historial da grávida. E depois tem algum aspecto familiar, por exemplo, se tem um pai ou uma mãe com diabetes, portanto, se existe alguma coisa que nos possa deixar mais atentos em termos de risco ao longo da gravidez para poder orientar até os exames que fazemos. A seguir temos as análises que são feitas na gravidez. Por regra são feitas em 3 períodos, no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre é feita as análises, onde em todas é avaliada se tem anemia, se não tem, muito típico, o bebê começa a crescer, começa a consumir ferro. Por outro lado, também em termos de se tem as sorologias, que já falámos aqui imensas vezes, a toxoplasmose, a sífilis, a hepatite B, hepatite C, HIV, faz parte também da pesquisa. E depois duas extremamente importantes, que é a urocultura e o estudado vaginal. Muitas vezes as pessoas acham que horror, fez-me um estudado vaginal e eu estava grávida. Não é? É importante descartar o risco de parto, o risco de uma infecção, porque isso está associado a um parto pré-termo, o risco de parto pré-termo. E, portanto, quando se faz estas análises, portanto, é mesmo objetivo. importante verificar se há algum problema com alguma doença, não é? Exatamente. Durante a gravidez, porque pode haver. Exatamente. Muitas vezes no primeiro trimestre fazemos muitas vezes também uma análise associada que é o risco combinado, que é associada com uma ecografia. No segundo trimestre é aquela da diabetes estacional, que é o despiste da diabetes estacional, que deve ser feita entre as 24 e as 28 semanas. No terceiro trimestre é uma análise geral, normalmente não há assim nada de especial, exceto no fim, que entre as 35 e as 37 deve-se fazer a pesquisa do strep-B, que é um bicharoco, uma bactéria que existe normalmente na nossa flora normal. Na grávida, se existir o bebê ao passar no canal de parto, pode apanhar infecção. Isto é um protocolo internacional que se faz no mundo inteiro, pelo menos nos países. Doutora Bárbara, as ecografias são assim momentos muito ambicionados. Desde a primeira à última. Toda até, não é? E pela grávida, em primeiro lugar, nós temos aqui ecografias. Vamos lá ver. Há sempre aquela questão de fazer ecografia, quantas se faz. Há pessoas até que de moto próprio fazem ecografias. E estamos a ver aqui o que a tecnologia evoluiu nos últimos anos, ao ponto de nós podermos quase estar a ver um bebê fora da barriga, não é? Sem dúvida. Mas estas ecografias, esta imagem que nós temos, é uma imagem em 3D que, apesar de, numa altura, achou que seria muito importante na avaliação morfológica do bebê, isto é mais um mimo, normalmente, para os pais. É mais um para os pais do que aquela ter mais ecografia, informação para os exatamente, médicos, aquela ecografia a preto e branco é preferível, e quem faz a ecografia, exatamente, aquela a preto e branco. As ecografias, habitualmente, o ideal é fazer uma logo por volta das 8, 9 semanas, porque nos permite datar a gravidez, porque há pessoas que podem ter uma ovulação mais tarde e, afinal, não tem 8 semanas, tem 6. Pronto, exatamente. Depois esta é que dá a indicação precisa aos médicos? Exatamente. Esta é a ecografia das 12 semanas, ou seja, que é chamada entre as 11 e as 12 semanas, que é onde é feito o dito rastreio combinado. Isto é muito importante. O rastreio combinado é uma avaliação onde vai dar ao casal a probabilidade do risco dele ter um bebê com trissomia 21, trissomia 13 ou 18. Isto é muito importante ser feito por ecografistas certificados, que fazem formações específicas, e depois é associado o das ditas análises que eu falava, essas duas, portanto, os dados ecográficos e as análises é que são inseridos no programa e vai dar esse risco. São as mulheres que têm esse risco aumentado e que têm indicação para fazer a amniocentese ou a biópsia das velocidades coriónicas. Não é
enfim, uma preocupação para todas as grávidas, os médicos avaliam, não é? Todas as grávidas devem fazer o rastreio combinado, todas. E é a maneira de selecionar da população as mulheres que estão em risco. Como é que a pessoa Rastreio sabe se o combinado. ecografista é certificado? Tem que falar com o seu médico. Tem que falar com o seu Porque é médico. sempre que bom encaminha. haver uma indicação do médico para quem o médico indica, não é? Porque a própria pessoa não tem Claro. maneira A de qualidade do exame saber é da qualidade de crítica. alguém que faz uma ecografia, não é? Claro, Quer claro. dizer, é assim sempre um tiro no escuro, digamos assim. Há várias- Portanto, é bom que haja o médico a responsabilizar-se para indicar para Pelo aqui ou para menos, ali, não é? claro, pelo menos que aconselhe, olha, há este e aquele profissional. Claro que nós temos que ter presente que existem quem trabalha com convenções com seguros, quem só trabalha com o Estado, e isso tudo são coisas que vão influenciando. Mas existem ótimos profissionais a trabalhar e que, bem recomendados, a pessoa fica muito bem vigiada. Tanto no privado como no público também. Exatamente, era exatamente isso que eu queria dizer, tanto no privado como no público. A experiência é uma coisa importantíssima, sem dúvida, mas eu penso que em todos os sítios é possível, lá está, bem orientada, fazem-se. E isso é muito importante, porque é aqui que a grávida vai logo perceber se tem ou não o risco. E, no fundo, este teste de rastreio. Depois temos a ecografia das 22, que deve ser feita entre as 21 e as 23 semanas. Ecografia importantíssima, que normalmente é o mimo de todos os pais, porque é a avaliação morfológica, os dedos, o coração, a face, tudo, toda a avaliação morfológica. Depois temos a ecografia das 32, a terceira, que é a avaliação do crescimento do bebê, porque é aqui que houve um crescimento normal, um bebê que está no percentil 50, que já está de cabeça para baixo, que tem um líquido Portanto, normal. já se verificou se está bem formado, Já teve- portanto, é só saber se ele Se ele cresceu bem, está o em prozinho posição para o está Natal, também, não é? se está bem, se o líquido está bem. E pronto, portanto, isto que normalmente é a vigilância da gravidez, é fácil, dividindo por trimestres. Muito importante vigiar. Um dia destes falamos outra vez, damos atenção mais uma vez às grávidas. É sempre importante irmos falando dos cuidados que uma futura mãe deve ter pela saúde dela e do bebê. Ora, vou agora aproveitar para chamar a atenção dos nossos espectadores para o facto de, no final do programa, e já não falta tudo, termos um cartão de sonho para entregar. Para quem só agora está a chegar à SIC, e realmente ao longo da tarde há muitas pessoas que acabam os afazeres, que têm estado a dar atenção e que se juntam a nós. Para essas pessoas que ainda não sabem, devo dizer que há hoje um cartão de sonho, isso é habitual para entregarmos no nosso programa. Hoje a quantia que está aqui em causa é de 29 mil euros. 28 mil é o nosso jackpot, 1000 euros é o prémio garantido. Pode inscrever-se às vezes que quiser, até ao final do programa, tem muito tempo ainda para marcar o 760 20 60 20. É só neste número que pode ganhar um cartão de sonho e quem sabe hoje não é a sua vez. Se é daquelas pessoas que acham, já marquei, nunca me saiu, se calhar é hoje. Boa sorte. Há quanto tempo não visita o seu dentista? E os seus níveis de colesterol estão controlados? Para uma saúde de ferro, esteja com atenção já a seguir. Há quanto tempo é que não vai ao dentista? Desde pequeninos aprendemos a escovar os dentes, ou pelo menos devemos. E escová-los muito bem, pelo menos 2 vezes por dia. Mas nem sempre tudo corre de feição, tantas vezes vimos e de vez em quando lá aparece uma cárie ou uma grande dor de dentes. Hoje estamos aqui a falar de vigiar a nossa saúde, por isso vamos também vigiar a saúde oral. Por isso é que está cá o dentista Pedro Ferreira Lopes, que vai falar-nos da importância de mantermos, muito boa tarde, mantermos sempre uma boca saudável, e às vezes isso não acontece, mesmo achando nós que temos cuidados. É verdade, muitas vezes as pessoas pensam que estão a fazer o melhor, não só para elas como para os filhos, não é? E nem sempre isso acontece. Uma boa técnica de escovagem é importante, não só também como a frequência em que é executada, sempre após as refeições, havendo quando as escovagens mais importantes é a escovagem da manhã e a da noite. Portanto, sempre após a refeição. Às vezes existe muito aquela mania de escovar os dentes antes de ir para a cama, como uma bolachinha e depois vai para a cama. Isso é um erro. Exatamente. Mas é mesmo um erro complicado. Dos grandes, exato. Porque no fundo estão a deixar elementos com açúcar na boca, que ficam agarrados aos dentes, as bolachas têm aquela componente adesiva, não é? Que ficam agarrados aos dentes e, como tal, provocam uma cárie.
E há outra das falsas ideias que as pessoas têm, é que, bom, se lavaram os dentes à noite, se calhar de manhã não é preciso, já está lavado. Portanto, mesmo não comendo nada, a boca não está sempre da mesma maneira. Não. A boca, nós temos uma flora bacteriana muito complexa na cavidade oral. Que é normal, não é? Mas essas bactérias provocam cárie. Portanto, as bactérias, o metabolismo das bactérias libertam ácido, que é o ácido lático, e esse ácido destrói a estrutura de esmalte do dente. Portanto, o escovar é a técnica mais eficaz para a eliminação dessas bactérias por causa da ação mecânica. As pessoas têm muitas vezes a mania, mas eu puxei com o elixir tal ou com a pasta tal. O mais importante é uma boa escovagem, é fundamental. Porque o que acontece nos dentes, isto é um dente saudável, temos o esmalte, a dentina, não sei se está a apanhar, o esmalte, a dentina e o nervo, a polpa. Num dente cariado, o que vai acontecer é, quando temos uma cárie de esmalte... Ela começa lá dentro? Não, o que acontece é que a cárie começa sempre por fora. Okay? Então, o que é que acontece? Temos numa situação de cárie inicial, uma cárie de esmalte, se não atacarmos, ela vai continuando a avançar. Exato. Geralmente não dá dor porque não atinge estruturas nobres como é a dentina. Depois aqui temos o equivalente a uma cárie de esmalte e dentina, portanto é uma cárie mais profunda. Geralmente as pessoas aqui referem ou a dor quase constante ou uma dor ao frio e ao quente, que aparece com muita facilidade. Quando já está assim. Quando está assim. Aqui é quando já atingiu o nervo. Portanto, e aí são aquelas dores intensas, que não se aguentam. Exatamente. Mesmo. Ou quando já há uma necrose do nervo, não dá dores, aparecem os abscessos. Doutor Pedro, vamos lá ver, esta zona aqui é das mais complicadas, ou seja, daquelas que esta zona aqui é que devemos dar mais atenção na escovagem ou é indiferente? É assim, nós devemos dar atenção a toda a estrutura dentária, inclusive ao uso do fio dentário. Então exemplifico, o que é que nós devemos fazer assim, para garantirmos O que é que temos que fazer é, na escovagem, muitas vezes existe a gengivite e, consequentemente, periodontite, que é a destruição do suporte dentário, devido aqui à acumulação de bactérias no sulco gengival, que depois vão fazer uma bolsa que provoca descolamento da gengiva da zona do dente. Portanto, há um alojamento das bactérias entre a gengiva e o dente. E daí as pessoas muitas vezes referirem que sangram com facilidade. Então, e as pessoas quando sangram têm tendência a não ir afetar aquela zona para não sangrar mais. Isso é um erro? É um erro grande. É um erro grande. Ficamos aqui já a saber. Porque acontece o sangramento é provocado pela presença de bactérias. Se nós, quando sangramos, não vamos escovar os dentes, as bactérias vão se alojar ainda mais e a situação fica pior. Portanto, a gengiva fica ainda mais inflamada. Eu disse efeito bola de neve. Portanto, é muito importante consultar o médico dentista, é fundamental, porque se existe uma gengivite, não só a pessoa poderá não estar a escovar bem, como poderá já ter tártaro acumulado dentro dessa bolsa e as próprias bactérias que já não saem com a ação da escovagem, tem que ser com uma limpeza. Quando o tártaro está instalado, já não há escova que o tire dali, não há escova que o tire, só uma ida ao dentista fazer uma higiene oral. Então, na escovagem, o que é importante? Quando colocamos a escova, colocar a escova ligeiramente inclinada no sentido da gengiva, cerca de 45 graus, e fazer movimentos circulares. O que é que vai acontecer ao fazermos isto? Não é a escova direitinha. Não. É porque se fizermos direita, a escova não vai entrar nesse sulco gengival, nesta zona aqui. Então, o que é que temos que fazer? Inclinar 45 graus e fazer movimentos circulares. Ao fazermos isto, o que estamos a fazer é não só promover uma melhor escovagem interdentária, como deste sulco gengival onde se acumulam as bactérias. As únicas zonas que se deverá fazer movimentos de vai e vem para não haver uma destruição do dente por desgaste é na zona de mastigação e na zona interna dos dentes. Nessa zona interna, não fazer uma escovagem. Portanto, vai e vem só na zona interna e em cima na zona de mastigação. Exato. Na zona oclusal. De resto, movimentos circulares à volta. Circulares e inclinados no sentido da gengiva. Há pessoas que na zona inferior e superior têm muita tendência de escovar desta maneira. O que é que vai acontecer? Não estão a escovar junto à gengiva. Portanto, é importante colocar a escova o mais vertical possível para que dessa maneira consigam escovar bem toda esta zona gengival. E não é fingir que se escova. E não é fingir, perder pelo menos 2 minutos em cada escovagem. Uma coisa muito importante de referir em relação às patologias orais, quer dentárias, quer gengivais, é que pessoas com problemas dentários dos 2 níveis podem ter um risco acrescido de doenças cardiovasculares até 70%. Portanto, uma pessoa que tenha um problema gengival pode ter inclusive situações de infartos, AVCs. Portanto, a boca está relacionada com o corpo e com o coração. É esse o alerta que o Dr. Pedro Ferreira Lopes deixa aqui hoje. Uma salva de palmas para ele.
Estamos quase a chegar ao fim da nossa tarde e da nossa consulta com os doutores, mas falta falar de um órgão vital do nosso corpo que deve ser vigiado de perto e nem de propósito. Maio é o mês do coração. Nós nascemos assim, ativos, cheios de energia, com vontade de correr e saltar. Ao longo da sua vida, cuide da sua saúde, faça uma alimentação saudável, pratique atividade física e continue a ter uma vida ativa. É importante darmos atenção ao coração e é de pequenino que se aprendem os bons hábitos. Doutora Mónica Rebelo, é mesmo? É, sem dúvida. E o coração é, sem dúvida, um órgão muito importante do nosso corpo, porque está inserido no sistema cardiovascular e é através do sistema cardiovascular que chega o oxigênio e os nutrientes a todos os órgãos do organismo e que vai permitir o bom funcionamento dos mesmos. O coração tem uma capacidade fantástica de se adaptar às necessidades, como vimos na imagem, desde pequenino, portanto, o coração acompanha o nosso crescimento e não só o nosso crescimento, pois as nossas emoções, os estados de doença e saúde, e é sempre importante. A doença cardiovascular continua a ser a principal causa de mortalidade em Portugal e em muitos países desenvolvidos e no adulto e, portanto, temos que realmente tratar do nosso coração e há fatores que nós podemos, sem dúvida, modificar. Na doença cardiovascular há coisas que nós não podemos modificar, que é o nosso sexo, a nossa idade, o nosso peso hereditário que herdamos da nossa família. Mas há outros que sim, podemos mudar. Um aspecto já aqui evidenciado é o estilo de vida, a atividade física e é o que ingerimos, não só em termos de alimentação, mas depois produtos tóxicos, como o tabaco, o álcool e mesmo outras drogas. Portanto, isso é que nós podemos mexer. Muitas vezes falamos dos fatores cardiovasculares e dos fatores de risco cardiovascular, como a hipertensão, a obesidade, a dislipidemia, mas esses fatores são todos consequência um bocadinho dos do maus misto, hábitos, do hereditário e depois também dos maus hábitos. E nós na hereditariedade não podemos mexer e por isso... Mas, doutora Mónica, e há uma coisa que é importante também, é que nós vimos aqui neste vídeo crianças, as pessoas também, há uma ideia feita que está em quase todos nós de que as crianças não têm problemas cardíacos, quer dizer, que não se dá a devida atenção. E, portanto, achamos que, se houver problemas de coração, isso é lá muito para a frente. Portanto, temos falsas ideias relativamente a isto. Sim, sem dúvida. A criança não tem a doença cardiovascular do adulto, mas é, sem dúvida, o território fantástico para nós trabalharmos a prevenção. Porque uma família que tem um risco cardiovascular imenso, que o pai teve um AVC, que a mãe teve um infarto, gente jovem, e que tem filhos, esses filhos são umas bombinhas, não é? Portanto, é nesses que nós temos que intervir. Já lhe aconteceu estar perante bombinhas que os pais não têm muito essa consciência sem dúvida, e acham que os filhos, dúvida, como são pequeninos, não sofrem Nós tanto? temos muitas vezes, nós cardiologistas pediátricos, como motivo de consulta, o cansaço na escola a fazer o exercício físico e o que temos à frente é sempre uma criança com excesso de peso ou mesmo já a obesidade. O Dr. Pedro falou no índice de massa corporal, que também se mede para a criança, obviamente que há outras coisas a ver também, mas é igual, portanto, os parâmetros são os mesmos. Essas crianças são de risco e os pais estão preocupados porque se cansa na ginástica. Ele nunca deve deixar de fazer ginástica, nem pensar. Essa criança, numa família dessas, deve sempre fazer exercício físico e ser ensinada a comer bem e a evitar depois os outros fatores, que eu não falo no álcool e no tabaco. Então vamos aos fatores de pequeninas. risco para termos isto tudo muito esquematizado e ser mais fácil apreender. Nunca é demais fazermos passar esta mensagem. Portanto, estamos a falar do sedentarismo, da hipertensão, Sim, pode. Do tabagismo, do stress, pronto. Aqui temos claramente a obesidade, a diabetes, a dislipidemia, portanto, aqui temos... A dislipidemia é a palavra mais complexa que está ali, que quer dizer exatamente, doutora Mónica? É o doseamento de gordura no sangue e o que se doseia habitualmente é o colesterol e os triglicéridos. E é variação e anomalia desses valores que cursam na dislipidemia. A dislipidemia tem um grande peso hereditário e podemos ter pessoas magras com valores elevadíssimos, quer de colesterol, quer de triglicéridos, e isso são bombinhas que não